Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C e hoje é dia da gente falar sobre metodologia, né? Então lembrando aqui, bem rapidinho, no canal a gente está falando sobre Excel e VBA sempre. A gente alterou um pouquinho a nossa agenda aqui, né, no mês de junho de 2025 e a gente está testando essa nova estrutura para ver se fica legal para vocês. Inclusive deixe aqui nos comentários o que vocês estão achando, tá? Uh, das 15 horas, tá saindo um vídeo diário falando de Excel ou VBA, tá? Segunda e quarta-feira, a gente está fazendo um projeto grande que é sobre gestão financeira pessoal. Então a gente vai continuar ele sempre segunda e quarta, terça, às 15 horas, até esse projeto ser concluído e vai entrar um outro projeto bem bacana que já está saindo do forno para vocês, tá? Terças e quintas a gente está falando sobre gestão de mão de obra, com um outro projeto grande, com uma outra estratégia, né, uma outra técnica de programação também lá em VBA, super bacana, sai terças e quintas também às 15 horas, tá? E a gente está também em sextas-feiras fazendo aí projetos um pouquinho mais rápidos, né, trazendo dicas de Excel e de VBA mais rápidas às 15 horas. E agora, aqui, às 18 horas, a gente está trazendo nas segundas, quartas e sextas assuntos relacionados à qualidade e gestão empresarial e nas terças e quintas a gente está trazendo assuntos relacionados à metodologia, tá? E quando o assunto é metodologia, a gente está falando aqui sobre rugosidade superficial já há alguns dias, né? Então a gente fez um primeiro vídeo falando sobre equipamentos, comparando equipamentos, trazendo dicas de equipamentos. Fizemos um segundo vídeo falando sobre simbologia, né? Então, como que você trata a simbologia, como que você avalia a simbologia. Depois a gente fez um terceiro vídeo falando sobre o que é rugosidade, o que é um perfil primário, o que é um perfil de ondulação, né? Para você entender do que você está falando. E hoje a gente vai fechar, arrematar essa sequência aqui de rugosidade, falando sobre os principais parâmetros de rugosidade que a gente vê na indústria, tá? Então, se você sentir que faltou o parâmetro que você usa aqui, deixa nos comentários, a gente vai ficar feliz em falar sobre ele também, tá? Inclusive, dependendo da situação, a gente pode até fazer um vídeo só para falar desse parâmetro, dessa condição que você tem aí no seu trabalho ou na sua empresa, tá? E se você quiser, a gente pode ir até você ou te atender de forma online também para fazer aí um treinamento com a sua equipe, para fazer todo mundo entender como trabalhar com rugosidade ou até ir até você e validar o seu sistema de medição, já treinando a sua equipe, já fazendo com que tudo rode como tem que rodar quando o assunto é rugosidade, metodologia, dureza e mais um monte de coisa relacionada a esses assuntos. Tudo bem? Bom, então vamos lá para enxergar esses primeiros parâmetros. A gente vai começar falando do RA, que é o mais famoso de todos os parâmetros de rugosidade, tá? Então, e a gente vai começar a entender por que muitas vezes ele é empregado errado, tá? Então, bora para lá. Bom, então os dois primeiros parâmetros que a gente vai aprender, que a gente vai abordar aqui são RA e RQ, que são dois parâmetros muito parecidos, quase que irmãos, né? Então o RA ele é mais velho do que o RQ, então a gente vai começar por ele para ficar um pouco mais fácil da gente entender, tá bom? Bom, aqui do meu lado a gente vai ter dois gráficos, um apresentando uma avaliação do tipo RA, que nada mais é do que rugosidade média, tá? Esse A do R, A ele vai ser average, que vai ser média em inglês. Então, RA é literalmente rugosidade média, tá? E aí vamos entender um pouquinho o que isso quer dizer antes da gente falar de como ele é medido, como ele é avaliado, tá? Pensa comigo. Quando a gente pensa em uma análise estatística, né, então uma análise de cenário, a média não costuma ser muito confiável para várias situações, tá? Porque ela pode te enganar. Se você olhar só para o valor médio, sem olhar outras informações para te dar suporte na sua avaliação, essa avaliação pode ficar enganosa ou muito pobre. Então, na rugosidade é meio que a mesma coisa, tá? Então, em muitas situações, não em todas, mas em muitas situações, você analisar puramente RA sozinho pode ser fraco, pode ser enganoso, tá? Por quê? Pensa comigo. Quando você tem um processo de produção definido, vamos imaginar aqui um processo de tornearia, por exemplo. Tá? Isso vale para qualquer outro processo, ok? Então vamos imaginar aqui um processo de tornearia. Você definiu o seu processo, você tem o seu componente, você tem tudo ali preparado e eu vou começar ali aquela vida séria. Quando eu faço as primeiras medições de rugosidade daquela peça torneada, eu vou ter um comportamento normal daquela rugosidade. Lucas, que negócio é esse de comportamento normal? Seria a padronização do seu processo. A gente deixou aqui vídeo, nesses últimos dias agora, vários vídeos falando sobre carta de controle, histograma, controle de processo. Então dá uma olhadinha lá se isso é confuso para você.
Lá eu estou explicando como usar, inclusive, ferramentas para entender isso. Tá? Mas pensa que você precisa ter uma padronização desse processo, que é você poder confiar naquilo que está saindo. Então vamos imaginar que se é um processo lá de tornearia, que você está torneando e normalmente é esperado que você tenha um resultado de 0,9 RA, por exemplo. Vamos imaginar que isso é a condição depois do seu processo congelado, do seu processo concluído, né, definido, ele costuma entregar 0,9 RA numa determinada superfície. Beleza, ótimo. Para que vai servir essa informação de RA? Tá? Ela vai servir, primeiro, controle de processo. Por quê? Quando você avalia essa média, se nada de esquisito acontecer, a sua média vai continuar sempre igual, mesmo absorvendo as variações normais de processo. Olha que interessante. Absorvendo as variações normais de processo, para quem viu a aula lá de histograma, tá? Para quem não viu, eu aconselho que veja, se esse assunto parece esquisito, tá? Então percebe que eu estou juntando as duas coisas, ok? Então, se você lembrar lá do histograma, eu falei que uma das coisas que a gente analisa no histograma é a dispersão, ou seja, o quanto que aquele histograma é largo. Quanto mais largo, pior, certo? Mas vai ter uma largura, um tamanho daquele histograma que é normal e aceito para você, dependendo da sua necessidade, ok? Então, o que vai acontecer? Depois que eu fechei esse tamanho, eu fechei a dispersão. Então, eu não preciso mais ficar me preocupando tanto com essa dispersão para a grande maioria das situações. Faz sentido isso? Só que lá na tornearia, qual que é um dos maiores riscos? É você ter um controle da vida útil da sua ferramenta que está fazendo aquela superfície. Então, uma das formas que a gente utiliza ou que a gente poderia utilizar para fazer o controle de vida útil daquela ferramenta é pelo controle de RA. Olha que interessante. Aí nessa situação fez sentido, tá? Então, dando um exemplo prático de como o RA poderia ser realmente útil dentro de uma empresa, tá? Então percebe, olha, eu disse que eu tenho um processo controlado, eu tenho um processo já congelado e eu estou utilizando o RA com um único propósito: verificar a vida útil da minha ferramenta. É só para isso que serve, Lucas? Não, esse é um exemplo, eu vou dar mais alguns, ok? Então, por que ela funciona para verificar a vida útil da ferramenta? Por exemplo, porque é o seguinte, uma vez que o meu processo está garantido, aquela largura do histograma está congelada, então essa média só vai deslocar se alguma coisa esquisita acontecer. Então, qual que é o alerta que o RA mais alto vai te dar? Alguma coisa de estranha está acontecendo. Então, qual que é o alerta do principal ali que o RA consegue te mostrar? É causa especial no seu processo. Tá? Então, lá no controle estatístico de processo, né, quando a gente não usou esse termo, mas a gente falou de carta de controle, a gente falou de histograma, então basicamente a gente falou de controle estatístico de processo de uma forma resumida, mas lá eu mostrei para vocês causas especiais e quais são os entendimentos que você tem de cada causa especial dentro da carta de controle. Eu mostrei para vocês causas especiais, entendimento que você tem de cada causa especial dentro de histograma. Agora eu estou falando para você que você pode utilizar a rugosidade superficial também para fazer o monitoramento do seu processo. Olha que legal, né? Então, uma abordagem completamente diferente, mas que também funciona, porque você também está fazendo uma avaliação de dados interessantes para aquele processo. Lembrando, estou no exemplo aqui de uma peça torneada. Faz sentido? E nessa condição, o RA é muito legal. Por que ele é muito legal? Ele é o melhor processo de todos, né? O melhor parâmetro de todos para fazer essa medição? Talvez não, mas ele é um dos mais simples de se fazer e um dos mais baratos. Então, se eu quero apenas fazer o controle do meu processo, eu quero apenas perceber se eu tenho ou não alguma coisa esquisita acontecendo no meu processo, como, por exemplo, desgaste prematuro da minha ferramenta, como um exemplo de possibilidade, o RA é legal. Porque lembra que eu fiz lá a aula atrás falando dos equipamentos de medição e eu separei em 3 grupos. Eu falei que tinha um grupo mais baratinho de equipamentos de medição, que eram aqueles portáteis que são bons para você levar para posto de trabalho ou coisa do tipo, né? Porque são fáceis de carregar, que são simples.
né? Então eu até dei um exemplo lá, que era o SJ210 lá da Mitutoyo. Por exemplo, Lucas, esse é o melhor, tem que comprar desse? Não, é só um que aparece muito, não ganho nenhum centavo por falar do modelo aqui, é só para quem já viu ter uma noção que tipo de equipamento que eu estou falando, tá? Mas esse tipo de equipamento, e se você não viu essa aula, volta lá atrás, faz sentido, tá? Ela se complementa com esse conteúdo que a gente está falando aqui agora, ok? Então percebe que eu fiz as outras aulas propositalmente para a gente poder chegar aqui e ter conteúdo para entender o que são realmente esses parâmetros de rugosidade e como eles devem ser aplicados, tudo bem? Bom, mas aquele equipamento mais baratinho, mais simplesinho, que eu consigo levar para qualquer lugar e consigo talvez até comprar mais de um dele, aquele equipamento já mede RA e mede bem RA. Olha que interessante. Então, quando você usa o RA como controle de processo, né, ele é rápido de se medir, ele é fácil de se medir, você não precisa de uma pessoa com um nível técnico de metrologia muito alto para fazer uma medição de rugosidade desse tipo, e você não precisa de um equipamento tão caro assim para fazer essa medição. Então, olha os pontos positivos do RA. Barato, fácil e bom para controle de processo. 3 pontos principais aí como positivos da rugosidade média. Faz sentido? Entendeu o RA? Né? Entendeu bem essa estrutura? Onde mais você vai usar o RA então? Onde mais ele é interessante? Quando você quer então normalidade do processo, quando você quer fazer controle, tá, de distribuição de variáveis, tá, então que cai um pouco dentro dessa ideia de controle de processo, quando você quer fazer comparação de produtos de uma forma simplista, eu não sei ainda por onde começar, tá? Então, olha, outro cenário. Eu vou comparar produtos, eu estou desconfiado de rugosidade e eu ainda não sei por onde começar. Às vezes, o RA pode ser um ponto de partida, tá? Por quê? Se eu tenho rugosidade média, mais alta ou mais baixa, eu começo a ter uma visualização do que pode estar acontecendo, desde que eu entenda o processo e a aplicação daquele produto, tá? Então, o processo de fabricação é muito importante, porque ele que gera essa rugosidade, e a aplicação é muito importante, porque ela que tem a necessidade daquela rugosidade. Então, e a rugosidade, um ponto que eu vejo, o pessoal, já vi, inclusive pessoal de área de engenharia, pessoal de área de qualidade, principalmente qualidade que trabalha ali com fornecimento, com matéria-prima, pessoal da área de metrologia se perdendo um pouco. Nem sempre eu quero rugosidade baixíssima. Às vezes a rugosidade muito baixa é ruim. É igual qualquer outro tipo de especificação. Se eu fosse fazer um diâmetro, né, um furo, não é porque o diâmetro está menor que ele é melhor do que um diâmetro maior. Né? Depende, tudo tem limite, tanto para mais quanto para menos. A mesma coisa acontece com a rugosidade se ela for bem aplicada. Faz sentido? Então, eu preciso entender a rugosidade e como ela foi aplicada na minha peça, na minha situação, na minha característica. Por isso que a gente fez uma aula falando sobre simbologia, tá? Justamente porque isso é importante para que você possa entender como essa aplicação deve ser feita. Ok? Beleza. Então, você também consegue fazer uma comparação preliminar ali de componentes, de situações, de superfícies diferentes, por exemplo. Outra situação que o RA é bem legal é para você fazer controle estético. Por quê? Quando você fala de RA, você está falando de normalidade do processo, da superfície de acabamento. Por exemplo, RA ele mede muito bem torneamento. RA mede muito bem fresamento. RA mede muito bem muitos processos que são cíclicos, né? Que você tem um passo constante de corte. Quem entende um pouquinho de usinagem sabe do que eu estou falando, que é você ter a faca, né, o ângulo de corte da sua ferramenta, seja ela qual for, sempre cortando num passo constante. Por quê? O RA ele avalia muito bem esse tipo de situação. Agora, RA já não enxerga muita coisa quando você mede uma peça retificada, por exemplo. Por quê? Retífica ela tem faces múltiplas de corte, direções múltiplas de corte, por conta do rebolo. Então, o que vai acontecer? Como você tem diversas direções de corte, o RA ele sempre vai dar baixo, né? Ou ele tem uma tendência de dar baixo, porque você tem cortes para todos os lados, então fica difícil calcular isso como média.
enxergar alguma coisa de verdade, tá? E você não vai conseguir controlar o seu processo de verdade, porque o valor dá tão, mas tão baixo que ele fica irrisório. Como assim, Lucas? O que você está querendo dizer? Imagina comigo. Você fez lá uma peça torneada, que normalmente vai dar alguma coisa por volta de 1.6 RA, né? Um torneamento padrão. Né? Não estou falando nem de um acabamento maravilhoso, nem de um acabamento péssimo, mas mais 1.6, 1.4, 1.2, coisa do tipo. Isso é normal dentro de um processo de torneamento, tá? Pensando em bem básico mesmo, ok? Beleza. Aí você faz uma retífica. A retífica ela te dá 0.6 RA, 0.4 RA, 0.8 RA. E aí você olha para isso, aquele valor parece tão baixo, mas tão baixo que fica muito difícil de você conseguir comparar isso. Fica muito difícil de você fazer estudos em cima disso. Porque eu estou olhando com uma lupa uma coisa que é muito pequenininha. Eu precisaria talvez de um microscópio. Tá? Então o meu zoom não está legal. Ok? Então a rugosidade RA ela também é boa para padronização. Tá? Então quando você tem um padrão de corte. E por conta disso, ela é bem legal para acabamento visual, né? Para estética. Por quê? Nosso olho costuma enxergar de forma, entender como mais bonito, digamos assim, de uma forma bastante grosseira, até para ficar claro, porque o objetivo dessa aula aqui é que mesmo pessoas que estão começando agora em metrologia entendam o que eu estou falando, tá? Por isso que eu estou usando até termos um pouco menos técnicos em alguns momentos, ok? O meu objetivo é realmente fugir de termos técnicos aqui. Mas, imagina que a gente entende a peça, a gente acha a peça, o acabamento, mais bonito, digamos assim, quando ele é mais padronizado. Então, quando você quer ter um resultado mais agradável visualmente, mesmo que você tenha um RA um pouquinho mais alto, se a padronização for mais adequada, ela vai agradar mais os olhos. E por conta disso, o RA ele é bem legal, porque ele vai destoar essa condição. Vamos entender um pouco melhor isso? Olha para mim esse primeiro gráfico aqui de cima, que é o gráfico de RA, tem até a etiquetinha amarela ali para ninguém se perder. E eu tenho basicamente o seguinte. Eu tenho ali, olha, um gráfico, né? Então um x, y ali, né? Um plano cartesiano, tá? E esse plano cartesiano ele vai avaliar o deslocamento em x, então é o quanto que o seu rugosímetro andou, que a gente chama isso de comprimento de medição, ok? Normalmente representado por L, ok? E eu tenho um y, e esse y é a deslocamento longitudinal, digamos assim, né? Então na altura que você fez que o seu rugosímetro detectou. Basicamente, de forma bem grosseira, são os altos e baixos, são os picos e vales da sua superfície, tá? Então, e é isso que a gente está interessado aqui no RA, tá? Em todas as rugosidades que a gente vai falar aqui hoje, inclusive. O que vai acontecer? Nessa situação aqui, o RA, né, a rugosidade, o perfil, essa linha vermelha, tá? Então, essa linha vermelha é o perfil medido. E o que o RA vai fazer? Ele vai fazer o cálculo da média, tá? Então, a forma mais correta de se fazer isso seria com a integral dessa curva vermelha. É isso que o software calcula. Ele calcula a integral da curva vermelha. Para quem estudou isso um pouquinho lá em cálculo, vai lembrar talvez com calafrios esse nome, mas fica tranquilo que eu não vou falar sobre a integral, tá? Mas é importante que quem entende dessa condição saiba que eu estou falando aqui de uma integração para avaliar a área abaixo da curva vermelha. Percebe que tem uns achuras ali, né, entre a linha central, que seria a linha do eixo X, e a linha vermelha. Isso é porque eu estou avaliando aquele pedaço, a área que eu tive ali de desvio. É isso que o RA mede. Para quem não sabe o que é integral, não quer saber disso agora, vai precisar disso em outro momento, pensa que é a média. Vai dar basicamente a mesma coisa, tá? Beleza. O que ele faz? O RA, outro erro que eu vejo o pessoal fazer em laboratório. RA nunca vai ser negativo. Nunca, nunca. Não existe RA negativo. Ah, mas eu vi alguém reportando menos alguma coisa. Não existe isso. O resultado de RA sempre vai ser positivo. Por quê? Porque ele é um módulo. Essa média, ela resulta em um módulo para você. Então, o que ele vai falar ali para você? Que aquela peça tem um desvio médio de tanto. Tanto o quê? Tantos microns. Então, quando ele reporta lá para você 1,6 RA, ele está falando que a variação gerada pela rugosidade média daquela superfície é de 1,6 microns.
Olha o que você está falando quando fala 1.6 RA. Faz sentido? Então, quando você faz essa avaliação, ele faz aquele deslocamento que tem ali do ladinho esquerdo, né? Do lado esquerdo ali do Y, ele mede o tamanho entre o eixo X, que seria o zero, né? E o quanto que eu tive de desvio, que seria justamente o valor que ele vai reportar para você de rugosidade média, de RA. Então é isso que você está avaliando. Então, como que ele consegue pegar quando tem alguma coisa esquisita acontecendo? Pensa comigo o seguinte: se você tivesse um pico muito mais alto, alguma coisa aconteceu e eu fiz ali uma medição e tem um pico muito mais alto, coisa estranha, certo? O que vai acontecer com essa média? Vai deslocar para cima, tá? Aí, o que vai acontecer? Imagina que eu tenho um vale muito grande. Então, esquece aquele pico, imagina que eu tenho um vale muito grande. Se eu tiver um vale muito grande, como eu estou calculando um módulo, então a rugosidade média também sobe. Agora, e se eu tiver o seguinte? E se eu tiver um pico muito alto e um vale muito baixo? Um anula o outro por conta da média. Então o resultado continua sendo muito parecido do mesmo. Então olha que interessante. Por que eu falo que o RA, em muitas situações, ele pode te enganar? Se você pegar uma peça que tenha uma rugosidade com picos e vales mais altos, né, então uma distância de picos e vales maior, e uma peça que tenha uma distância de picos e vales menor, porém na mesma proporção, o resultado obtido de IRA vai ser muito parecido entre os dois. Então isso vai te enganar. Tudo bem? Faz sentido? Entendeu essa questão ou se perdeu no RA? Se perdeu, deixa aqui nos comentários, a gente vai querer falar sobre isso, tá? Beleza. Entendi o RA. Então ele vai me ajudar para controlar meu processo. Ele vai me ajudar quando eu tenho uma questão estética ali para ser avaliada. Beleza. Só que, Lucas, você também falou que ele não é tão bom para medir peças retificadas. E cada vez mais a gente está tendo processos, mesmo no torneamento, né, quando a gente vai para as máquinas mais high-techs que a gente tem, né, que são super legais, inclusive, você tem acabamentos muito legais saindo, né, muito melhores do que o que a gente tinha lá atrás. Quando eu falo hoje 1.6 RA, é até um valor muito alto. Antigamente, 1.6 RA era fantástico. Hoje em dia, a gente consegue tirar direto de um torno CNC, por exemplo, muito melhor do que isso, né? Então, como que o RA continua sendo utilizado assim, né? Um detalhe é que as pessoas às vezes não entendem muito bem a rugosidade e acham que toda rugosidade é RA, que o RA é suficiente para tudo, tá? Mas algumas pessoas perceberam essa necessidade de você ter algum filtro que seja mais criterioso, digamos assim. E aí nasceu o irmão do RA, o RQ. Né? Então, o que é rugosidade Q? É rugosidade quadrática. Então, o que eles fizeram? Eles alteraram a fórmula que antes era uma integral, que antes era uma média das variações que você tinha, e transformou numa soma quadrática. Quando ele transforma isso numa soma quadrática, qual que é o resultado disso? O efeito, as aplicações do RQ são exatamente as mesmas do RA, por isso que eu quis falar dos dois aqui ao mesmo tempo, tá? As aplicações, tudo que eu falei que o RA faz, o RQ faz também. Só que o RQ ele dá um zoom. O RQ ele dá um zoom por conta dessa diferença de cálculo. Então, para que ele acaba sendo melhor do que o RA? Quando a sua rugosidade é muito pequena. Então, você está lá medindo uma rugosidade RA e o parâmetro, o resultado está muito pequeno, por exemplo, peças polidas, peças que passaram por brunimento, peças que passaram por retífica, que tem rugosidade média muito baixa, se você medir com RQ, você consegue enxergar melhores resultados. É para isso que ele foi criado. Tá? Então, olha que interessante. Por isso, o metrologista, na minha opinião, tá? E deixa aqui se você concorda comigo ou não, o metrologista ele não pode se limitar a ser o cara que lê desenho e mede peça. O metrologista ele tem que entender sobre teoria de metrologia. Isso é importante, é o que eu estou tentando trazer um pouquinho aqui para vocês. Tá? Por quê? Quando você entende isso, você vai conseguir entender melhor o que você está fazendo na prática no seu laboratório. Se aquilo que você está fazendo faz sentido ou não. Senão você perde tempo. Né? Então acaba virando uma grande perca de tempo medir um monte de coisa. Porque se você está medindo RA, 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 RA e o resultado é sempre o mesmo, aquilo não está adiantando para nada. Tá? Então deve haver essa avaliação técnica.
tudo bem? Então, o RQ, ele sempre vai ficar um pouquinho maior do que isso. Existe uma regra que diz que o RQ ele costuma dar resultados, em média, 11% mais altos do que o RA. Tá? Existe essa regra. Eu fiz alguns cálculos, para ser bem sincero com vocês, até fazendo um desabafo aqui com vocês, eu já fiz alguns cálculos comparando RA e RQ por pura curiosidade, porque eu sou meio maluco com essas coisas, e eu já peguei resultados diferentes, tá? Então, calculando que não bateram ali esse 11%, mas em muitas situações ele bate mesmo na casa de 11, 12% ali de acréscimo, tá? Eu não sou nenhum especialista estatístico, não sou nenhum especialista matemático, já falei com algumas pessoas que entendem mais de rugosidade que eu, e essas pessoas também já comentaram que perceberam o mesmo efeito, tá? E eu não sei dizer para vocês exatamente por que isso acontece, porém, com essa conversa, com outros especialistas, nós chegamos a uma conclusão de que talvez seja por conta até do formato da curva. Então, você tem uma diferença no formato da curva e isso gera um efeito ali inesperado, digamos assim, no seu resultado. Mas ele foi feito com o objetivo de chegar a 11% acima do resultado do RA. Tudo bem? Então, RA e RQ servem para a mesma coisa. Controle de processo e controle ali mais estético do seu produto. Bora para os nossos próximos parâmetros, para a gente entender um pouquinho sobre outros parâmetros que são super importantes e aparecem muito dentro da indústria, principalmente para quem trabalha com usinagem. Bom, o nosso terceiro parâmetro é um também muito famoso, que é o RZ, tá? E aqui, vamos esquecer um pouquinho do que a gente falou lá de RA e de RQ. Aqui é importante a gente entender que tem uma confusão, tá? Muito comum. Dentro de rugosidade, existem vários parâmetros e existem várias normas. Tá? Uma quantidade absurda de parâmetros e muitas normas que podem ser aplicadas. Por isso é sempre importante que você entenda com seu cliente quais são as normas e parâmetros adequados e a configuração adequada também. Tá? Principalmente quando a gente fala de cutoff. A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula só falando de cutoff, mostrando norma, parâmetro, enfim, como você define e tudo mais. Tá? Deixa aqui nos comentários, a gente pode falar sobre isso em outra aula. Mas, o que acontece? RZ, galera, ele tem o mesmo nome, só que entendimentos diferentes. Se você olhar o RZ pela DIN, é uma coisa. Se você olhar o RZ pela ISO ou GIS, né, é outra coisa. Então, se o seu cliente colocou um desenho que tem que estar lá, RZ DIN, e você medir RZ ISO, vai dar um resultado absurdamente diferente. Tá? Absurdamente diferente. Pode ser que você defina o seu processo, você faça seus produtos, chegue lá, ele reprove sua peça. Tá? Isso pode acontecer. Pode acontecer também ao contrário. Pode acontecer que você faça um processo muito mais caro do que precisava e o seu cliente nem queria tanto assim. Tá? Então toma cuidado com isso. Alerta quando a gente fala de RZ. Tá? Primeira coisa, se é RZ, pergunta qual norma? Porque é diferente. RZ DIN é uma coisa, RZ ISO e RZ GIS é outra. Vamos entender um pouquinho cada um dos dois. Tá? Quando a gente fala de RZ, o nome Z, né, a letra Z, ela vai aparecer porque eu estou falando de altura. Ok? Então ele tem a ver com a altura, a diferença que você tem, né, o gap que você tem entre o vale e o pico. RZ tem a ver com isso, tanto na DIN quanto na ISO. Ok? Beleza. Na DIN, eu vou levar em consideração o cutoff. O que é o cutoff? Eu falei para vocês que quando eu meço a rugosidade, o rugosímetro, o aparelho rugosímetro, ele vai percorrer a peça ali com a sua ponta de medição durante um período, um percurso. Esse percurso a gente chama de L, comprimento de medição, ok? O comprimento de medição, para a norma DIN, ele deve ser dividido em seções. Ele não é avaliado, o rugosímetro vai medir de uma vez só, tá? Então você não vai ver ele mede para. Não, ele mede de uma vez só, porém, tá? Quando você faz a medição em si, o software ele vai separar esse comprimento em pedaços. E esses pedaços a gente chama de cutoff. Ok? Então sempre que a gente fala cutoff, são esses pedaços do comprimento de medição. Tá? E aí você tem, na minha opinião, isso é minha opinião, tá? Deixar bem claro e registrado aqui que isso é minha opinião. Quando você faz uma medição de cutoff faz muito mais sentido. Tá? Então, parâmetros que medem com cutoff, para mim, fazem muito mais sentido do que parâmetros que medem sem cutoff. Tá? Por quê?
O cutoff, tá? O cutoff ele serve para duas coisas. Primeiro, ele vai ajudar a remover o efeito de ondulação de forma mais adequada. Então, o que isso quer dizer? Na aula passada de metodologia, eu falei para vocês sobre perfil de rugosidade, de ondulação e perfil de erro de forma. E eu falei para vocês sobre como que a gente faz para remover o erro de forma, como que a gente faz para remover a ondulação para medir só a rugosidade. A ondulação, para tirar essa ondulação, você precisa do cutoff. A técnica mais usada para você tirar essa ondulação é você usar ali as linhas médias de cada cutoff e alinhar essas linhas, né? E quando você faz isso, você reduz esse efeito. Então, se o cutoff for bem definido, se ele tiver um comprimento bem definido, você vai remover essa ondulação de uma forma bem legal, tá? Então, por isso que isso tem que estar bem acordado entre todos os laboratórios. Porque se o comprimento do cutoff mudar, tá? Então, se o tamanho dessas seções for diferente, o resultado também será diferente. Isso é fato. Se eu tenho comprimentos de cutoff diferentes, os resultados vão ser diferentes, mesmo para a mesma peça, mesmo tudo, tá? Então, toma cuidado com isso. Tudo bem? Ótimo. Aí, o que ele vai fazer, então, na DIN? Na DIN, ele vai fazer o seguinte, olha. Ele vai avaliar, primeiro, no primeiro cutoff, qual que é o maior pico e o menor vale? Pega a distância entre esses dois. Aí ele vai chamar isso de RZ1. Aí depois ele vai lá e vai fazer o seguinte, vai no segundo cutoff e pega o maior pico e o menor vale. Vai no terceiro cutoff, pega o maior pico e o menor vale. E avalia isso ponto a ponto. Então, se eu tenho, como naquele exemplo que eu tenho ali do lado, 5 cutoffs, ele vai ter um RZ1, RZ2, RZ3, RZ4 e RZ5. Faz sentido isso? Aí o que ele vai fazer com esse RZ1, RZ2, 3, 4 e 5? Ele vai fazer o seguinte, ele vai considerar a média de todos esses RZs. Então o RZ que ele vai reportar para você é o RZ médio. Então o que isso quer dizer na prática? Ele está medindo o gap. Então ele está medindo o gap médio desconsiderando todas as outras oscilações. Por quê? Ele já só pega o maior pico e o menor vale de cada perfil, né, de cada cutoff. Então dessa forma, aquelas variações menores, elas não são levadas em consideração. Poxa, Lucas, então onde que eu vou usar isso? Por exemplo, imagina que você tem uma aplicação onde você não pode ter o que a gente chama de atrito pontual, né? Que seria aquela pontinha que arranha, né? Por exemplo, quando você tem superfície que vai ter vedação, por exemplo. Então, o que acontece? Esse cara é bom para isso, porque ele vai identificar, né? Então, como você vai tirar ali a média só entre essas distâncias, se você tiver um pico muito alto aparecendo, por exemplo, ele vai reportar isso, ele vai apontar isso para você, porque a média vai subir, e vai subir bastante. Porque agora, ao invés diferente do que acontecia lá com RA, diferente do que acontecia com RQ, aqui esse carinha, ele vai avaliar, nesse exemplo, por exemplo, apenas 5 itens para a média. Então, quando apenas um deles sobe, o resultado sobe bastante. Então, o RZ ele acaba sendo muito mais sensível. Muito mais sensível. Tá? E ele não está nem aí para as outras oscilações. Ele só quer saber de maior pico, menor vale. Maior pico, menor vale. É para isso que ele serve. Você vai perceber que ali naquela imagem, eu fiz questão de deixar isso ali, quando ele mostra RZ2, aparece um tal de Rmax. Tá? O Rmax é justamente a maior distância. A gente vai falar dele ainda, mas ele é justamente a maior distância entre maior pico e menor vale dentro de um cutoff. Né? Então o RZ2 foi o maior resultado, portanto, eu posso chamá-lo também de RZ Tem RZ-min? Não. Tá? A gente não tem um parâmetro chamado RZ-min, mas tem um parâmetro chamado RZ-max. Tudo bem? Tudo bem? Faz sentido isso? E na GIS, Lucas? E na ISO e na GIS? Qual que é a diferença, então? Na ISO e na GIS, eu não faço a separação por cutoff. Então, eu vou pegar os 5 maiores picos e os 5 menores vales, mesmo que eles estejam na mesma região. Então, agora, eu não tenho mais aquela separação. Por conta disso, a minha peça vai sofrer um pouco mais com a ondulação, porque eu não tive o acerto ali das linhas médias, tá? Então ele vai ter um efeito por conta disso, e ao mesmo tempo,
né? Eu também vou fazer depois, né, a distância entre, vou tirar os RPs, né, que seriam os R's de picos, tá? E os RVs, que seriam os R's de vale, tiro a média em cima, tiro a média embaixo, faço a diferença dos dois, esse vai ser o RZ por ISO, tá? Então, percebe que é parecido, mas não é igual, ok? Então o resultado não vai ser igual, vai ser bem diferente na prática e pode ser ainda mais diferente dependendo da condição da sua peça. Tá? Então tem gente, dependendo da condição de fabricação, do tipo de peça e tudo mais, que vai sofrer uma diferença maior se cometer esse erro. Tem gente que vai sofrer uma diferença menor, talvez até nem perceba, demore muito tempo para perceber que está medindo errado. Tá? Então toma muito cuidado com isso. RZ, se falou de RZ, pensa sempre em como que isso, se eu estou falando de DIN ou se eu estou falando de ISO, tá? Sempre pensa nisso. E se eu tenho cutoff, combina muito bem, avalia qual é o cutoff correto, que eu devo, configuração de cutoff correta que eu devo utilizar para fazer a minha medição. Tanto comprimento de cutoff quanto quantidade de cutoffs. Tá? Isso é muito importante. Tudo bem? Quando que eu uso o RZ? Tá? RZ vai servir para controle de processo, de certa forma, tá? Apesar de o RA ser mais utilizado, o RQ ser mais utilizado para isso, tá? Mas ele também pode ser utilizado para controle de processo. Ele vai ser utilizado quando você tem uma superfície que tem contato. Ele é um dos primeiros, um dos mais velhos perfis de rugosidade, ou parâmetros de rugosidade, que a gente utiliza para a medição de atrito, tá? Hoje em dia tem outros que são mais interessantes, por exemplo, a classe de rugosidade RK, para mim, é muito mais interessante do que o RZ para fazer essa medição. O RK a gente não vai falar aqui hoje porque ele não é tão comum, mas ele é um tipo de parâmetro que é muito legal para fazer essa avaliação de atrito e tudo mais, tá? Por exemplo. Mas lá atrás, de forma mais antiga, o RZ ele era utilizado para essa questão de atrito também, tá? E ele também vai ser muito aplicado, e aí faz todo sentido quando você quer fazer ali a avaliação de controle, na verdade, de picos que destoam ou vales que destoam. Tá? Aquele pico e vale que não era para estar ali, ele é muito maior do que o normal para aquela superfície. Tudo bem? Faz sentido? Bora para o nosso próximo parâmetro de rugosidade para a gente poder fechar aqui a nossa roda. Comprometi 4 parâmetros aí para vocês. Percebe que até tem um pouquinho mais de informação aqui para vocês e espero que isso já valha o like e ajuda a gente aqui a chegar para mais pessoas, trazer esse conteúdo para mais gente que está precisando de rugosidade. Divide aí com o pessoal que trabalha contigo, o pessoal que você sabe que gosta de rugosidade, que está trabalhando com metodologia também, ou aquela pessoa que estuda contigo lá na faculdade. Esse conteúdo ele é feito realmente para trazer conhecimento para o máximo de pessoas possível. Tá bom? Então, bora para os nossos parâmetros. E por último, eu quis deixar aqui um outro parâmetro, aproveitando que a gente falou dessa diferença de ISO e de GIS, um outro parâmetro que acontece a mesma coisa, né, que é o RY. Tá? Então o RY também tem um entendimento diferente quando a gente fala de DIN e quando a gente fala de ISO e de GIS. Portanto, se aparecer RY lá no seu desenho, não faz a medição até você saber qual é a norma correta, tá? Porque vai dar diferença nos seus resultados também. E esse daqui sofre ainda mais o efeito do que no anterior, ok? Talvez por conta disso até, tem cada um dos dois tem um segundo nome. Tá? Então o RY lá da DIN, ele também é conhecido como Rmax, e é mais comum ele aparecer nos desenhos como Rmax. Isso é bom porque diminui um pouco essa confusão. Tá? Enquanto o RY da ISO ou da GIS, ele vai aparecer como RT, ok? Então isso é muito legal. Isso faz com que diminua um pouco a confusão, mas ainda enxergo alguns desenhos aparecendo com RY de vez em quando, principalmente desenhos aí mais antigos, tá bom? Então, como que funciona em um caso, como que funciona no outro caso? Vamos pensar o seguinte, galera. Nessa situação aqui, quando eu falo de DIN, como eu comentei anteriormente, a gente tinha feito lá um RZ1, RZ2, 3, 4 e 5, tá? Para que a gente pudesse avaliar a diferença entre menor vale e maior pico dentro de cada cutoff, certo? O que é o RZ? É o maior desses 5. Tá? Então, ele é simplesmente isso. Não tem nem muito o que pensar. Ele vai ser o maior de todas as distâncias que você teve. Tá? Então, eu tive 5 cutoffs, por exemplo, vou ter 5 RZs, e o maior de todos esses RZs é o Rmax, como o próprio nome já sugere. Tá? E se eu tiver 7, por exemplo, cutoffs, porque eu tenho um perfil maior, ou qualquer coisa do tipo, se eu tiver 7 cutoffs sendo avaliados, eu vou ter, então, 7 RZs
e o Rmax vai ser o maior dentre os 7. É simples assim, não tem nem muito o que pensar com relação a isso, tá? E o RY na ISO e na GIS também é um pouco parecido com o que a gente viu anteriormente. Ele se chama RT, ou rugosidade total, né? E nesse caso aqui, ele vai ser a distância entre o menor de todos os vales e o maior de todos os picos. Direto assim, sem fazer os ajustes ali de média também, porque ele não tem as separações por cutoff. Então, da mesma forma como a gente falou ali nos RZs, né? Ele não vai ter ali o ajuste para tirar a ondulação na medição, tudo bem? Então toma cuidado, não confunde ISO com DIN, porque senão dá problema, tá? E reforço mais uma vez, deixem muito claro e definido qual é a configuração de cutoffs que vocês estão utilizando. Este é o erro mais comum que eu já vi dentro de metrologia quando a gente fala de rugosidade, porque as pessoas, muitos metrologistas nem sabem regular o cutoff ou o que é cutoff, tá? Então se você quiser não ser um desses metrologistas, deixa aqui nos comentários, a gente pode fazer um vídeo só falando de cutoff, só deixando tudo explicadinho aqui para você. Tudo bem? Galera, espero que vocês tenham gostado nessa nossa aula. A intenção aqui era trazer de forma simples, de forma resumida, pelo menos alguns dos parâmetros que mais aparecem, né, para você não ficar rendido aí dentro do seu laboratório. Tudo bem? Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.